Foi dito que a interpretação da história em um curso de uma universidade pública é marxista e quem discordar que vá para outra. O problema é que a universidade pública é sustentada por impostos. Sua liberdade e independência acadêmica é condicionada ao serviço público, e esse deve ser impessoal. Essa independência acadêmica existe somente para eliminar a influência ideológica do governo, não para justificar a influência ideológica dos burocratas. Os burocratas e especialistas não são donos do serviço prestado, como na iniciativa privada, onde há um dono, uma troca e um contrato. A independência da academia não serve para criar um Estado ditatorial dominado por uma oligarquia de especialistas ou burocratas dentro de um outro Estado democrático maior. Se a academia fosse um Estado dentro do Estado, devemos então, por coerência aos princípios democráticos, eleger os reitores das universidades e seus programas. Eleições gerais, pois pessoas fora da universidade pública das mais diversas ideologias, credos ou falta deles foram despojadas via impostos para manter aquilo. Portanto, a universidade deve satisfação para todos. Se o povo paga impostos, ele tem o direito de opinar sobre que tipo de serviço público está sendo feito. Outro modo coerente é adotar um critério imparcial e neutro perante todas as ideologias e religiões para a prestação do serviço. As decisões dos especialistas devem ser pautadas em critérios neutros. A única saída é o científico. O único modo é a universidade ser laica e científica. Todo o seu programa deve ter motivação científica, e se os especialistas não conseguem a imparcialidade científica, eles estão no emprego errado. Portanto, a universidade pública que usa de interpretação marxista para ensinar história, ou se cobra isso no vestibular, deve defender cientificamente perante várias questões, igualzinho à adoção do darwinismo na biologia, onde biólogos bem informados respondem com naturalidade a essas questões. As seguintes: é esta a única interpretação válida ou adequada? Há outras abordagens? Qual o critério para se adotar esta abordagem no lugar das outras? Quais as comprovações científicas para validar esse critério? Cadê a prova? Tem prova científica para embasar esse critério? Deve tal demonstração ser aberta à crítica de pares não marxistas. Se não puder provar cientificamente, a escolha é arbitrária e seria uso privado de recurso público, uso por parte de burocratas e especialistas, não eleitos, inclusive. Portanto, só poderíamos cobrar algo baseado em critérios científicos no vestibular e ministrar aulas baseadas na ciência. Outro problema apontado nos livros didáticos é da influência do governo. Qualquer governo faria livro didático com viés. Escolas federais, estaduais, farão conforme a ideologia do governo. O problema aqui é não tentar mudar as coisas como são, justificando pelo que são. Por exemplo, é natural existir discriminação, então fica por isso mesmo. Fazer o quê? Os projetos de lei e demais ações humanas existem para mudar o que é, para o que deveria ser. É errado o governo determinar livros didáticos com viés não científico. Se existir lei a respeito, permitiria que os cidadãos cobrassem. Sem lei, fica por isso mesmo. Sobre a influência do vestibular nas escolas, Pirula afirma que deveriam demandar escolas não voltadas ao vestibular. Concordo, mas o problema é maior na verdade. O problema está no fetiche pelo diploma. Ele se transformou numa espécie de objeto mágico que incorpora o conhecimento em si mesmo. As universidades, por sua vez, se transformaram em fábricas de diplomas. Várias vezes só simbólicos, pois as pessoas saem sem conhecimentos profundos. As universidades são às vezes meros cartórios que carimbam as testas com um título de nobreza, o diploma. Esse permitiria acesso ou a concursos públicos que exigem diploma, que na verdade não precisam, ou acesso às reservas de mercado e trabalhos impostos por conselhos garantidos pelo Estado. Os conselhos exigem ou diploma, título de nobreza para acesso a esses nichos privilegiados, ao invés do conhecimento, e às vezes exigem diploma e conhecimento, como no caso de advogados. Não há por que proibir alguém que tenha conhecimento, mas que não tem diploma, de exercer uma profissão. Na universidade, por exemplo, ocorre casos de doutores ou mestres que dão péssimas aulas, enquanto outros com menos títulos
são melhores. Eu mesmo já vi isso na universidade. Portanto, o título não devia ser prova de conhecimento. Temos que acabar com o fetiche do diploma. O mercado tem que exigir conhecimento. E a procura das universidades ou escolas deve refletir essa demanda pelo conhecimento. Se isso ocorrer, as escolas não precisariam focar nos vestibulares. Os estudantes não precisariam de títulos universitários para exercerem profissões, bastando ter o conhecimento. Bem, um ponto que achei interessante é a questão de ensinar moralidade na escola. Bem, é um ponto sensível mesmo. Está na justificativa, mas não no projeto de lei, escrito o seguinte: o Estado laico não pode usar o sistema de ensino para promover uma determinada moralidade, já que a moral é, em regra, inseparável da religião. Permitir isso é dar aos agentes o direito de vilipendiar e destruir indiretamente a crença religiosa dos estudantes, o que ofende os artigos citados ali na Constituição Federal, né? Aí Pirula afirma que a consequência da afirmação de que a moral, em regra, é separada da religião é que quem não tem religião não tem moral, ou que não existe sistema de moral que foram criados independentes das ordens religiosas. Mas não foi isso que foi escrito. O autor da justificativa não negou outras fontes para a moral fora da religião. Falaram que em regra, ou seja, geralmente, mas não foi excluído nenhuma exceção. As religiões, de fato, têm seus códigos morais, e para o autor da justificativa, contrariar esses códigos seria violar aquele artigo da Constituição. O problema aqui é que aquele artigo defende a liberdade de consciência, crença e culto. Não está demonstrado pelo autor da justificativa que contrariar código moral de uma religião é restringir essa liberdade do crente, pois o aluno não é obrigado a deixar de crer. Caso contrário, qualquer crítica, mesmo fora da escola, seria uma violação do direito de crer, pois pode ser considerado uma maneira indireta de destruir a crença do aluno ou do criticado, né? Na verdade, há espaço aqui para um debate mais amplo sobre moralidade nas escolas, que não só cabe ao projeto responder, mas sim principalmente o sistema público de educação, pois um sistema público tem que se pautar em princípios como a da publicidade e deve também satisfação ao contribuinte que paga o sistema. Primeiro, temos que responder: escola tem que ensinar moralidade? Para qualquer resposta, sim ou não, tem que justificar o porquê, né? Não é automático a resposta, né? Se é afirmativo, qual código moral deve ser ensinado e por quê? Qual critério será adotado por burocratas para definir que código moral deve ser ensinado para crianças? Será que esse critério não será tão arbitrário do que o imposto por pais? Que critério usar para escolher um código moral para ensinar na escola em detrimento de outro? E que critério para escolher o critério? Para selecionar os critérios, né? O que impede que na educação atual burocratas não imponham preconceitos nas aulas de moral? O que garante que o professor não fará isso? Fica aberto para o debate.